Vamos começar? Opa, boa tarde, pessoal. Meu nome é Camilo Damião, eu sou Account Manager de DWDM hoje no Grupo Multi, né, na Multilaser. Represento as soluções DWDM da ZTE, a gente distribui as soluções DWDM da ZTE. E a ideia hoje é a gente falar um pouco como não perder dinheiro na implantação de redes DWDM. Hoje em dia, né, o mercado já está ficando um pouco mais maduro para esse tipo de projeto, né, projetos especiais, projetos que têm um perfil mais técnico, né, que você não é simplesmente ali a implantação de EPON, a implantação das caixas ali de IP, que tem um perfil mais de varejo, né, um perfil mais de moving box, que a gente chama, né, que é uma caixa única, não é um projeto em si. E o mercado tem amadurecido já nesse sentido. Porém, a gente ainda tem muitos provedores que ainda sofrem, principalmente nas primeiras compras de projeto, nos primeiros planejamentos. E, no final das contas, né, depois dessas primeiras experiências, eles acabam percebendo que acabam deixando bastante dinheiro na mesa por não se planejarem adequadamente na hora de montar uma rede DWDM. Bom, aqui a gente vai falar bastante sobre a parte de planejamento, né? A gente vai falar bastante sobre a parte de planejamento, tendências do mercado de transmissão, como que ocorre esse processo de compras, como que eu tenho que conduzir esse processo de compras adequadamente, né? O que importa de verdade é o TCO, análise técnica, análise comercial. E no final, eu vou passar brevemente por um estudo de caso, né, para demonstrar e exemplificar como que você pode planejar uma rede para ter um retorno maior do seu investimento, porque DWDM é um jogo de longo prazo, diferentemente de outras tecnologias que os provedores estão acostumados a trabalhar. O DWDM é muito mais importante você pensar a longo prazo, é um investimento de longo prazo, do que você pensar no modelo mais imediatista, né? A gente vai chegar aí num ponto onde vocês vão entender que nem sempre o CAPEX é o mais importante, né? O custo do equipamento em si. Bom, deixar aqui uma cotação, né, de Abraham Lincoln, né, que se eu tiver aí que cortar uma árvore em 6 horas, né, eu vou gastar as primeiras 4 horas afiando o machado. Ou seja, isso é para reforçar o quão importante é para algumas determinadas tarefas, e o DWDM se encaixa nesse perfil, o quão importante é a etapa de planejamento. E é isso que a gente vai falar aqui. O planejamento é a etapa mais importante na hora de você conceber, na hora de você construir uma rede DWDM. Porque se o planejamento não for adequado, muito provavelmente todas as outras etapas subsequentes também apresentarão problemas, né? Então, o que a gente olha na hora de fazer o planejamento? O que é importante para a gente, analisar na hora de montar um planejamento de rede DWDM? Qual é o objetivo da rede? Para que eu vou construir aquela rede? Os objetivos de rede DWDM podem ser, por exemplo, eu vou transportar o tráfego interno da minha rede, né? Eu já tenho um tráfego maior e a minha rede não dá conta hoje, eu preciso melhorar a capacidade de transporte da minha rede interna, para suprir uma demanda interna do meu provedor. Outro objetivo, eu quero criar um negócio, eu quero transportar canais para outros provedores, eu quero buscar link numa outra região e vender esse link por mais barato aqui, né? Eu compro ele mais barato na realidade, numa outra região, e eu vou vender com lucro aqui na minha região, né? Eu construo uma rede de transporte para ir buscar esse link numa outra região com um preço mais interessante e ter uma lucratividade em cima disso. Então o objetivo pode ser um negócio, pode ser lucratividade. Outro objetivo que pode ser, eu tenho, por algum motivo, eu tenho alguns clientes que precisam de uma aplicação com uma latência muito baixa. E aí eu vou construir uma rede DWDM para melhorar a latência da minha rede. Então eu tenho que ter bem claro, eu tenho que ter bem estipulado qual é o objetivo daquela rede, quais são os problemas que aquela rede visa resolver. Porque a partir do momento que eu tenho clareza nesse objetivo, fica mais fácil eu ter as próximas definições. Por exemplo, matriz de tráfego.
que é a matriz de tráfego, né? Para quem não tem muito contato com DWDM. É basicamente da onde para onde eu vou transportar os serviços dentro daquela rede. E no DWDM isso faz diferença, porque a gente dimensiona a rede DWDM para suportar, transportar serviços do ponto A para o ponto Z. E vamos supor, eu tenho lá uns 4 sites, né? E eu projetei aquilo para fazer uma rede ponto a ponto. Eu vou transportar 100 GB do site A para o site B, do site B para o site C e do site C para o site D. Se porventura, no futuro, eu quiser passar um 100 GB direto do site A para o site D, e isso não tiver sido previsto na etapa de planejamento, pode ser que você não consiga executar isso. E isso pode te gerar um custo a mais pela falta de planejamento prévia. Outro ponto, prever expansões. Hoje em dia, né, a demanda por tráfego tem crescido exponencialmente. A gente teve aí, principalmente na pandemia, um boom de demanda por tráfego. Muita gente foi pego aí com calça curta aí, nesse período, pela demanda de tráfego crescendo exponencialmente. E o que acabou acontecendo, né? Muita gente teve que comprar e pagar mais caro por não estar preparado para suportar essa demanda nova dos clientes. E quando você tem essa visibilidade de expansões na sua rede, você também consegue fazer um projeto mais assertivo que consiga suportar essas expansões. Um plano de negócio bem definido, como eu falei, se eu tenho ali uma rede, que o objetivo dela é, por exemplo, trocar lambda, fazer proteção de uma rota já existente, se eu vou, por exemplo, economizar recursos de fibra na minha rede, para depois eu poder utilizar esses novos recursos, né? Porque o DWDM, ele otimiza os recursos de fibra. Vamos supor, se eu tinha que fazer uma transmissão de um site A para o site B, e de 100 GB, né? E vamos supor na época ali que a gente não tinha ainda os transceivers de 100 GB. Eu teria que utilizar 10 canais de 10 GB, 10 pares de fibra para fazer essa conexão. Com o DWDM, eu consigo simplificar isso, né? Eu vou conectar todos esses canais num multiplexador e o multiplexador vai multiplexar, vai juntar todas essas ondas num único sinal óptico e eu vou conseguir transportar isso por uma única fibra ou um par de fibra do DWDM. A gente também tem a possibilidade de trabalhar com fibras, sistemas bidirecionais, né, com uma única fibra. Então eu economizo o recurso de fibra, vamos supor, eu tinha um cabo de 12 lá, vai me sobrar mais 11 pares de fibra para trabalhar, que eu posso vender para um outro provedor, eu posso fazer um swap com outro provedor, dou meu par de fibra aqui e pego numa outra rota que é interessante para mim. Então eu tenho, qual que é o plano de negócio definido para essa estratégia? Porque a partir disso, eu consigo ver a viabilidade financeira desse negócio. O quanto que isso vai me economizar, o quanto que isso vai me gerar de dinheiro. O outro caso que é bastante comum, por exemplo, você compra o transporte de uma outra empresa, né? Na média aí, a gente tem o preço do transporte aí do Mega varia muito de região para região, né? Mas vamos pegar aí numa média aí de R$1, por exemplo, o Mega. Você tem um transporte de 100 GB de São Paulo para a sua região. Você está gastando aí R$100 mil por mês para ter esse transporte. Muitas vezes, se você ir lá, planejar e dimensionar e construir a sua própria rede de DWDM, você vai pagar mais barato para ter uma rede que suporta 40, 48, 80 canais e com uma parcela mais barata do que esse transporte que você tinha de um único 100 GB. E ainda pode rentabilizar a sua rede, porque você pode passar a vender lambda para outras pessoas, você pode fazer o transporte. Então, quando você tem um plano de negócio bem definido, você consegue ter mais clareza na viabilidade financeira do negócio. Outro ponto importante também é o cronograma de entrega e ativação. O que acontece? Muita gente já faz um projeto de DWDM, né, concatenado com compromissos de terceiros. Então, por exemplo, o cara compra a rede, só que ele já compra a rede com canais vendidos, com transporte vendido, com contrato assinado, com prazo determinado, com outro parceiro, com uma operadora, com outro provedor. E muitas vezes esses contratos têm multas contratuais. E o cara que comprou a rede DWDM, ele muitas vezes ele não enxerga, né? Ele não tem clareza nas etapas de um processo de uma rede DWDM, da implantação de uma rede DWDM. E aí ele vai lá no fornecedor
e ele compra achando que vai chegar em 90 dias, por exemplo, o projeto. E aí ele já firma esse compromisso para daqui 3 meses, amarrado ali com quem ele está fazendo negócio. Só que ele esquece que a hora que vai chegar, ele vai ter que desmontar aquilo, ele vai ter que conferir, ele vai ter que levar para os sites, ele vai ter que instalar, vai ter que comissionar, dependendo da complexidade da rede. Então você tem que ter um tempo ali para fazer a ativação, o comissionamento, os testes. Então tem que ter um cronograma também de entrega e de ativação bem definido. Bom, outra parte que é importante, né, e que a gente precisa levar em consideração na hora que a gente estiver planejando as redes DWDM, são as tendências de mercado. Bom, como eu falei, na pandemia a gente teve aí um boom, né, crescimento muito grande na parte de demanda por banda. Então a gente tem um aumento contínuo e exponencial da demanda por banda. Se vocês pegarem lá o gráfico lá de tráfego do IX, você vai ver que é uma curva exponencial e não tem nenhum sinal de arrefecimento, não tem nenhum sinal de desaceleração desse crescimento de demanda por banda. Então, e a gente tem alguns direcionadores, alguns drives que vão puxar ainda mais essa demanda por banda, o crescimento dessa demanda por banda. Recentemente a gente teve a pandemia, né, todo mundo ficando remoto, todo mundo tendo necessidade de utilizar aplicações remotas, e isso proporcionou uma mudança no perfil de consumo, né? Os usuários já mudaram o seu perfil de consumo, eles requerem mais banda. Então a gente tem um perfil de consumo hoje na ponta do usuário diferente, que demanda mais banda do que antigamente. E isso vai ser puxado ainda mais com a chegada do 5G, porque o 5G também vai puxar essa demanda por banda, ele requer mais banda. Eu vou ter aplicações novas que vão ser possibilitadas pelo 5G, pelas redes 5G, que vão demandar mais banda. E a gente está só no começo da curva da implementação do 5G, e todas as operadoras já possuem, já estão à frente das metas estipuladas pela Anatel. Ou seja, o 5G ele já é uma realidade, o 5G já está sendo implementado numa velocidade, né, num ritmo mais rápido do que o planejado, porque a adoção da rede ela tem sido muito grande, muito mais rápido do que o 4G, por exemplo. E, além disso, a gente tem uma transformação por causa da arquitetura da rede do 5G também e de novas demandas por banda, né? A gente tem os novos padrões aí de 400 GB chegando, né, para a gente poder trabalhar com bandas maiores, tendo interfaces que comportem mais tráfego também. Outro ponto que é importante a gente observar é a evolução das taxas de transmissão por canal, né? A evolução dos DSPs cada vez mais rápidos e mais compactos. Hoje a gente já tem aí DSPs de 5 nanômetros, próximo ano 4, 2025, 3 nanômetros. E o que é importante, né? Por que faz diferença esse decréscimo no tamanho do chip ali, do DSP, que vai dentro de algumas placas do DWDM, né? Principalmente os transponders, né? Que é quem transporta o serviço. Quanto menor o meu DSP, menos energia eu consumo, ou seja, eu consigo transportar mais banda com consumo de energia mais eficiente, e o meu custo de produção também diminui, porque eu consigo produzir muito mais chipsets, muito mais DSPs, né, numa mesma levada ali, do que eu conseguia anteriormente. Então isso também diminui o custo de produção dos chipsets, e eu tenho também uma melhoria na performance, ou seja, com a evolução dos DSPs, eu consigo ter mais banda, mais capacidade, mais transporte por um custo menor. Vocês vão observar, quem aqui já fez cotação de projetos DWDM, já trabalhou com DWDM, ele vai observar que quando você tinha lá os canais de 100 GB, né? Canais de 100 GB custava X. O canal de 200 GB, quando chegou, não custava 2X, ele custava 1.3X, 30% a mais, por exemplo, que o canal de 200 GB. Ou seja, 2 100 GB era muito mais caro do que um 200 GB. E a mesma coisa aconteceu quando chegou o 400 GB. 2 200 GB é mais caro do que um 400 GB. Isso vai continuar acontecendo por um período bastante grande ainda. A gente não tem perspectiva de ter um desaceleramento, uma desaceleração nessa parte
melhoria de performance versus redução do custo por bit. O aumento da taxa de envio de símbolos também, a gente tem cada vez mais, para a gente conseguir ter mais taxa e mais performance, a gente precisa trabalhar com tecnologias que é o que a gente chama de baud rate, taxa de símbolo, enviar mais símbolos por segundo. Né? E o que é o símbolo? O símbolo nada mais é do que um símbolo mesmo, né, composto pelos bits. Né? É um agrupamento de bits para que facilite a minha transmissão de dados. E aí o que acontece? Para eu conseguir transportar mais dados, por exemplo, eu atingir uma taxa de 1.2 tera num mesmo canal, num único canal, eu preciso ou aumentar a banda que esse canal ocupa no espectro, ou aumentar a minha capacidade de envio de símbolos por segundo, que eu vou enviar mais informações por segundo. E as duas coisas meio que ocorrem de maneira proporcional. Né? Com o aumento da taxa de símbolos, eu consequentemente vou precisar de mais banda para transportar esses símbolos, né? esse tráfego. Juntamente com isso, a gente tem, como eu já expliquei aqui, a redução do custo por bit, que é uma das métricas que mais importa na hora de avaliar a efetividade do transporte de uma rede. Você vai avaliar dois parâmetros, principalmente, a redução do custo por bit e a eficiência espectral. Ou seja, esses dois parâmetros em conjunto, eles vão me dar a eficiência e o custo-benefício do transporte da minha rede. Ou seja, quando eu tenho um custo menor de transporte por bit, né, o custo por bit ele já fala por si só, né, ele é o custo de transportar um bit ao longo daquela rede, e a eficiência espectral é quantos bits eu consigo colocar numa porção do espectro. Ou seja, se eu consigo colocar mais bits numa porção do espectro, eu tenho uma utilização mais eficiente daquele espectro. E o espectro, ele também custa dinheiro. Né? Se eu tenho ali, por exemplo, uma banda C, que é a mais comum aqui no Brasil, ela tem 4 terahertz de tamanho. Né? Eu tenho 4 terahertz para utilizar ali na banda C. Se eu conseguir passar um canal de 400 GB, por exemplo, em 50 GHz, eu vou conseguir ter uma capacidade total de transmissão muito maior do que um outro fabricante que consegue passar 400 GB, por exemplo, em 100 GHz. Né? Vai ser o dobro da capacidade total de transmissão. Então, esses dois parâmetros são o que vão balizar a minha análise, muitas vezes, para ver o custo-benefício e a efetividade de transporte de uma rede. Bom, e com isso, quais são os impactos que essas tendências vão trazer aí para as redes de transporte, né? Canais com maiores capacidades ocupam maior porção no espectro óptico. Canais que atuam com maiores taxas de envio de símbolos ocupam também uma maior porção no espectro óptico. Canais com modulação adaptativa ou modulação programável, né, requerem um melhor gerenciamento do espectro óptico. E aumentar a eficiência e longevidade das redes de transporte também exige uma otimização dos recursos de espectro óptico. Ou seja, a evolução das redes, a gente está falando aqui sempre de um melhor gerenciamento e uma efetividade maior das redes, né, da porção do espectro óptico. Então, tudo vai passar a se resumir a o quão bem eu consigo gerenciar a porção do espectro óptico. E isso vai nos levar a uma nova tendência, né? A gente costuma dizer que o grid fixo ele já está praticamente morto, né? Para alguns cenários, e a maioria dos cenários hoje em dia, o grid fixo já passa a não fazer tanto sentido. Até porque, a longo prazo, né, ele vai limitar o seu crescimento na sua rede. Ou seja, qual que é a solução para a gente ter rede mais longeva, para ter uma rede que vai durar mais tempo e, consequentemente, vai trazer um maior retorno do meu investimento? É o grid flexível, é o que a gente chama de flex grid. O flex grid, ele oferece uma maior capacidade de expansão e aumenta a longevidade da rede, por utilizar melhor o espectro óptico e proporcionar a capacidade de transmitir canais de maiores taxas e ocupação espectral. Ou seja, no grid fixo, qual é o grande problema, né, dois grandes problemas que a gente tem no grid fixo? O primeiro, o grid fixo convencional ali que a gente está acostumado, que é uma rede para 40 canais, ele é limitado ali a 100 GHz cada canal no espectro.
E aí o que acontece? Com a evolução das taxas de transmissão, canais de 600 GB, 800 GB, 1.2 TB, a gente já tem canal aí de 1.6 TB já desenvolvido. Esses canais, eles não cabem dentro da janela de 100 GHz. E esses canais, eles têm o melhor custo-benefício, eles têm o menor custo por bit, eles têm uma maior eficiência espectral. Ou seja, se a minha rede ela for de grid fixo, ela vai limitar o quanto que eu vou conseguir passar num único canal dentro dessa rede. Geralmente uma rede de grid fixo de 100 GHz, né, ela vai limitar aí a canais de 400 GB mais ou menos, e ainda em distâncias curtas. Se eu tiver que passar um 400 GB com perfil de long haul, que usa uma modulação com baud rate maior, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso dentro dos 100 GHz de espectro. E por que que isso é ruim para mim? Porque a camada ótica ela é estática. Quando eu construo essa camada ótica, eu preciso praticamente fazer um novo investimento para fazer esse upgrade para o grid flexível. Eu tenho que comprar e transformar, substituir praticamente toda a camada ótica novamente. E com essa limitação, se eu não fizer esse reinvestimento na minha camada ótica, eu vou ficar limitado a utilizar tecnologias que têm um custo por bit maior. Ou seja, a longo prazo, eu vou estar sempre pagando mais no transporte do meu bit. E se você analisar isso em 10, 20 anos, no final das contas, se você tivesse tido um investimento um pouco maior no início, no planejamento, na construção dessa rede, você teria um retorno de investimento, um custo total da solução ao longo de 10, 20 anos, muito menor do que quando comparada com a implementação de uma rede de grid fixo. Bom, então quais são as principais vantagens do FlexGrid, né? Eu tenho uma melhor utilização do espectro óptico, porque no grid fixo, né, se o canal ocupa 10 GHz do espectro, se ele ocupa 100, a janelinha que eu deixo alocada para ele é de 100. Ou seja, se eu estou ocupando só 10, eu tenho um desperdício de 90 GHz de banda. Então eu não tenho uma utilização inteligente, uma utilização eficiente do meu espectro óptico. Já no grid flexível, eu consigo ali trafegar em janelas de 12,5 em 12,5 GHz. Ou seja, eu posso ter um canal que ocupa ali, por exemplo, 37,5 GHz, que é um padrão aí, e eu posso alocar para ele uma janela de 37,5 GHz. Eu posso alocar para ele uma janela de 50 GHz. Ou seja, eu tenho uma utilização mais eficiente do meu espectro óptico. Possibilidade de novos modelos de negócio. Ou seja, o FlexGrid, a gente tem, ao invés de a gente comercializar, por exemplo, swap de canais, né, swap de banda, teoricamente, a gente pode comercializar, vai abrir uma possibilidade da gente comercializar, fazer swap de porções do espectro. Ele te dá ferramentas para que você consiga gerenciar porções do espectro de maneira individual. Então você consegue, por exemplo, alocar para um determinado cliente, ao invés de você alocar para ele um 100 GB, um 200 GB, e perder ali uma porção sua do espectro, você pode alocar de maneira inteligente para ele somente a porção do espectro que ele vai utilizar. E isso também vai melhorar a utilização da sua porção do espectro, né, do seu espectro óptico. O aumento da longevidade de rede, ele vem, obviamente, pelo que eu já expliquei, né? A gente vai, é uma rede que ela é future proof, né? É como a gente diz, é uma rede à prova de futuro. Ela está preparada para suportar todas as expansões e todos os novos canais que venham a surgir, porque o grid é flexível. Se um novo canal passar a precisar de uma janela de 300 GHz de banda, eu consigo ir lá e aumentar essa porção do espectro para acomodar esse novo canal que tem uma capacidade maior. A gente tem sistemas de proteção mais completos. A gente tem sistemas de proteção mais sofisticados. Não é somente uma proteção simples de camada ótica. Então a gente tem a possibilidade de utilizar protocolos como o WSON, a gente tem proteção no próprio RODM, né, de encaminhamento ali de rotas automática. A gente pode ter proteções utilizando em conjunto o protocolo GMPLS com o RODM, né, e de maneira automática eu alocar um lambda novo para um canal que tinha sido
prejudicado, por exemplo. Então a gente tem várias ferramentas de proteção mais complexas. A gente tem a possibilidade de ter o alinhamento automático de canais e a eliminação de jumpers em sites de passagem, ou seja, isso diminui drasticamente o custo operacional da rede, porque, por exemplo, imagina que você tem uma rede de 20 sites, e aí você tem que expandir um novo canal nessa rede. Numa rede de grid fixo, você tem que, se você não tiver os OADMs no meio do caminho, for tudo MUX-TMUX, o que vai acontecer? Você vai ter que mandar um técnico passar em todos os sites, fazer um jumper de MUX e DMUX em todos os sites intermediários para poder implementar esse novo canal. Então, em regiões remotas, projetos que têm perfil de long haul, ultra long haul, isso acaba se tornando inviável. Você instalar um novo canal, às vezes você vai demorar mais de uma semana para o cara correr a rota inteira e fazer esse jumperzinho em cada um dos sites. Com o RODM, como já está tudo conectado, é simplesmente pela gerência você ir lá e habilitar, abrir aquela porta, né, tirar a atenuação daquela porta para que o sinal possa passar de uma direção para outra. Então isso tem uma redução muito drástica no custo operacional. Outro ponto, principalmente, operadoras também sofrem com isso, mas principalmente no mercado de ISPs, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? A tecnologia ainda não é bem disseminada no mercado. Então tem uma dificuldade operacional ainda, é difícil encontrar profissionais que tenham a capacidade de alinhar corretamente os canais. E uma das peças-chaves para o bom funcionamento de um sistema DWDM é o alinhamento correto dos canais. Porque se um canal às vezes está desalinhado, ele vai prejudicar a performance do sistema como um todo. Ou seja, ele pode derrubar todos os outros canais, que não tem nada a ver com aquele canal. E isso é um problema muito grande. E dentro de uma estrutura com FlexGrid, a gente geralmente já vem acompanhado do alinhamento automático de canais, que é uma feature que acompanha ali a WSS. Geralmente a gente vem com uma placa que chama OCM, ou ela está integrada no RODM, ou ela é uma placa à parte, que ela faz o controle das potências individuais de cada um dos canais. E você tem a possibilidade de fazer o alinhamento automático desses canais, garantindo que a sua rede sempre esteja operando com a melhor performance possível, sem dar margens para que você tenha problemas, eventuais problemas, devido ao alinhamento dos canais. Um outro ponto, né? É fácil você alterar a matriz de tráfego e fazer o roteamento de canais. Se você tem uma rede numa arquitetura em estrela, numa arquitetura em mesh, né? Para você trocar a direção de um canal, trocar a estrutura da sua matriz de tráfego, você tem que ficar indo para campo e ficar trocando ali as fibras manualmente nos MUX e DMUX, né? Se você tem uma arquitetura já preparada para o FlexGrid, geralmente você já constrói ali uma rede colorless, uma rede directionless, né, que te possibilita você fazer essa troca de direção e de roteamento de canais por um custo que às vezes fica muito próximo de uma rede normal RODM. Então tem várias vantagens de você implementar uma rede FlexGrid. Mas é claro que nem tudo são rosas, né? Tudo vem acompanhado de um custo. Obviamente que o custo da implementação de uma rede FlexGrid é um pouco superior à implementação de uma rede de grid fixo. Então, na média, isso tudo aqui foi baseado em estudos de média de mercado. A gente não está falando especificamente de um vendor nesse momento. É uma média do que a gente encontra no mercado. Então, na média, quando a gente for orçar um projeto de grid fixo e pegar o mesmo cenário e desenhar ele com um grid flexível, a gente vai ter aí um aumento, né, de 30% a 50% do projeto, né? O projeto vai sair 30% a 50% mais caro. É óbvio que em alguns casos isso não vai fechar com o seu planejamento financeiro, com o seu plano de negócios, e isso é muito caso a caso, né? Mas na maioria das vezes, mesmo com esse aumento, né, que é um custo inicial mais caro, a longo prazo faz sentido você implementar o FlexGrid por todas as vantagens que a gente falou ali anteriormente. Uma outra dificuldade, né, que também existe ali na implementação de redes FlexGrid, dependendo de como for a arquitetura dos sites, a arquitetura do fabricante que está sendo implementada, né, a gente pode ter uma solução ali muito complexa,
Porque a gente tem vários pontos de passagem, vários RODMs, várias WSS para várias direções. Você tem que passar e abrir a atenuação em vários pontos, em várias etapas. Isso para o operador pode se tornar um pouco complexo, dependendo dessa arquitetura. Então, a operação, em alguns casos, pode ser mais complexa do que de uma rede de grid fixo convencional, né? Mas, na maioria dos casos, principalmente em cenários de ISP, isso não ocorre. Bom, tendo em mente tudo isso que a gente já falou aqui, agora a gente vai explanar, vai falar um pouco sobre o processo de compra. Como que deve ser um processo e uma análise criteriosa ali na hora de você fazer um processo de compra de um projeto DWDM. Porque o processo de compra de um projeto DWDM, ele tem que ser bem, como que eu vou dizer, bem criterioso. A gente tem que levar em consideração vários fatores para poder comparar corretamente ali, como a gente diz, né, banana com banana. O que um está oferecendo e o que o outro está oferecendo, né, para ver se realmente isso vale a pena, se isso tem um valor agregado ou não, né, porque o projeto DWDM você não está comprando custo, você não está comprando preço, você está comprando valor. E por comprar valor, o que importa, a métrica que importa de verdade é o TCO. O que é o TCO? TCO é o Total Cost of Ownership, ou seja, o custo total de aquisição. Não é só o custo do hardware, não é só o custo do CAPEX, né? É o custo do OPEX também. Por exemplo, eu ter um OTDR integrado na minha solução, o quanto que isso vai me salvar, vai me economizar de mandar um técnico para campo todas as vezes que romper uma fibra num trecho crítico. Fora a dor de cabeça, fora a indisponibilidade, que são fatores intangíveis, né? É difícil de você calcular o custo disso efetivamente. Outro ponto, quanto que vai me gerar de valor ter um OSA para poder fazer o alinhamento remotamente desses canais integrado na solução, né? Muitas vezes você ter o OSA, em alguns fabricantes, é barato você ter o OSA integrado, né, na solução, que é o caso, por exemplo, da solução da ZTE. O OSA ele é barato. Quando comparado, vamos pegar um exemplo aí de um projeto de uns 10 sites, né? Você vai ter aí um custo de uns 150 mil reais para colocar um OSA em todos os sites e ter esse controle da rede. 150 mil reais é basicamente o custo de um OSA comprado por fora, fora o custo do deslocamento técnico, fora você ter que ficar indo para todos os sites. Um OSA de uma qualidade boa, de um fabricante bom, de grid fixo, do mais simples, vai custar aí em torno de 100 mil reais. Ou seja, compensa você colocar um OSA direto na sua rede, na sua camada ótica ali do DWDM, versus comprar um OSA, instrumento físico, dar na mão do cara, do técnico, ter que ficar se deslocando para campo por uma diferença tão pequena de preço. Fora que o OSA é um equipamento sensível, né? Ele tem ali componentes internos que são sensíveis. Muitas vezes o cara não transporta o OSA da maneira correta e você acaba tendo muitos problemas com o OSA. O cara vai lá, o técnico joga de qualquer jeito lá dentro do porta-mala lá, ele passa lá nas estradas esburacadas, tem região de difícil acesso, chega lá, ele vai medir, o OSA já não está nem funcionando corretamente. Então assim, tem muito mais chance de você ter problemas com isso. Então, a gente tem que avaliar todas essas variáveis na hora de comprar um projeto DWDM. Porque é uma rede que vai ficar, principalmente, é óbvio que isso aqui não se encaixa em projetos que a gente tem ali 2 sites, um ponto a ponto, 3 sites. Não é nesses casos que a gente está inserindo esse contexto, mas sim projetos de backbone, tem um perfil mais longo, rotas com mais de 500 quilômetros, rotas que tem ali 6, 7, 8, 10 sites, né, que você vai cobrir uma área geográfica muito maior. É para esses casos que isso aqui que eu estou falando se aplica. Porque senão pode acontecer, mas para um ponto a ponto, o perfil acaba se assemelhando mais de uma compra de um GPON, de uma OLT, que você, se tiver algum problema, você pode remanejar, enfim, não é um projeto em si. Opa! Tivemos uma duplicação ali do slide. Bom, então o que eu tenho que analisar, né? Eu separei aqui em análise técnica, né, e a análise financeira que a gente tem que fazer na hora da gente fazer de fato uma comparação, um processo de compra apurado para comprar um projeto DWDM. Então, qual é a tecnologia que está sendo empregada? Eu tenho Raman nesse projeto ou não tenho? A Raman, nesse caso aqui, para DWDM, para ISPs,
geralmente ele é meio pejorativo, né? Por quê? Se eu tenho a possibilidade, porque alguns vendors, alguns fabricantes, eles não têm amplificadoras que conseguem suprir uma distância muito grande, né? Então tem alguns fabricantes que para um trecho não tão longo, por exemplo, 120 km, eu vou precisar usar Raman. Enquanto outros fabricantes, eu vou conseguir fazer com uma EDFA normal, com uma amplificadora que não é de alta potência. Isso é uma vantagem não usar Raman nesse caso. Por quê? Porque a Raman, ela aumenta a complexidade operacional do ISP. É difícil, dá problema, ela tem uma alta potência, ela é sensível, você tem que saber lidar com a Raman, ela tem um custo alto, ela é difícil de repor. Se você tem um problema com a Raman e ela queima, por exemplo, o que vai acontecer? É um custo alto e é fácil queimar uma Raman se você não operá-la corretamente. E é difícil encontrar profissionais que estejam acostumados e que tenham, infelizmente, né, ainda no nosso mercado, é difícil encontrar profissionais que dominem e que consigam operar corretamente placas óticas de potência mais alta, como é o caso da Raman. Como eu mencionei, ter o OSA na rede, tem OSA, não tem, né? O OSA, ele é um ganho absurdo para você ter na sua rede, numa rede DWDM, porque é onde eu consigo monitorar, acompanhar, alinhar, ter todo um relatório e um monitoramento de como estão os canais da minha rede. O TDR, como eu falei, também é uma vantagem. Eu vou monitorar a saúde da minha fibra, né? Muitas vezes, se eu tenho um rompimento e o meu sistema DWDM está numa rede de swap, com uma Vivo, com uma Oi, com uma TIM, né? A fibra o cabo é de uma operadora. Para você abrir um chamado, para ele ir lá e resolver isso para você, como que acontece? Você tem que mandar o relatório do OTDR anexado na abertura do chamado para ele ir lá e fazer essa manutenção para você. Então imagina, se você não tem o OTDR integrado na rede DWDM, você tem que mandar, rompeu, você não sabe onde rompeu. Aí às vezes é numa região remota, o cara vai demorar horas para chegar lá, aí ele vai ficar lá pelejando lá para conseguir descobrir aonde que foi o rompimento. Aí ele descobre, aí ele pega o relatório, ele tem que salvar do instrumento para mandar para vocês no e-mail. Quanto tempo demorou isso? Às vezes você vai conseguir abrir o chamado na operadora no outro dia, ficou com indisponibilidade lá mais de 24 horas. Se você tiver o TDR na rede, o que vai acontecer? Automaticamente caiu, você fez a leitura, pegou ali o relatório, anexou instantaneamente, você já abriu na hora o chamado. Quanto que custa um dia de indisponibilidade para um sistema que está passando ali, por exemplo, com 20 canais? Só num evento desse, muitas vezes, o que vai acontecer? É o preço que você deixou de pagar de não ter o OTDR na rede. FlexGrid, muitas vezes o pessoal não compara corretamente ali. Pô, eu tenho uma WSS de 2 direções versus uma WSS de 9 direções. Bom, a WSS de 2 direções, ela serve para quê, basicamente? Ela não tem muita função, né? E aí, você fala, pô, esse é um projeto FlexGrid, mas está utilizando uma WSS de 2 direções. As 2 direções já vão estar sendo utilizadas praticamente num site linear, numa topologia linear. Numa WSS de 9 direções, você já vai ter a possibilidade de usar mais portas de drop ali, realmente num cenário FlexGrid. Então, é importante você comparar corretamente isso. O gerenciamento, como que é feito o gerenciamento dessa rede? O que acontece, né? Como que é o sistema de gerência? Quais são as capacidades que esse sistema de gerência tem? Muitas vezes o sistema de gerência, o que vai acontecer com o sistema de gerência? Tem fornecedor que para baratear o custo e conseguir ser mais competitivo, porque a gerência, uma gerência completa, um NMS é caro, né, com servidor e tudo mais, ele vai lá e te dá uma aplicação LCT, você vai ver só site a site. Ou então ele te oferece uma aplicação que é Web GUI, que você só tem ali uma versão limitada do que você pode fazer na rede. Enquanto um outro cara está te oferecendo ali um sistema que dá para fazer provisionamento da ponta A para a ponta Z, todo o monitoramento da rede, sem custo de licença adicional. Então tem que se ligar em todas essas pegadinhas, né? Principalmente quando a gente está falando de gerenciamento, tem fornecedor que você vai ter ali o gerenciamento, mas para cada feature que você vai ter que fazer, tem que pagar uma licença adicional. Às vezes a licença não é nem ad eterno, né? A licença às vezes é anual, tem que ficar renovando. Então assim, a hora que você soma isso no bolo, o custo fica enorme. A princípio parece mais barato, mas na hora que você passa ali 2, 3 anos operando com aquilo ali, já ficou muito mais caro. Performance geral da rede. Muitas vezes, né, o que acontece? O cara vai dimensionar a rede para você,
provedor A, ou fabricante A, fabricante B. O fabricante A está um pouco mais caro, mas a performance da rede dele é muito superior. Então, se um dia você quiser estender aquela rede, já está preparado. Por exemplo, você tem lá site A, B, C, D. Se um dia você precisar fazer E, F, G, já vai estar preparado, porque a performance dessa rede é muito superior. Outro ponto, se um dia eu quiser passar um canal de maior taxa, hoje eu estou passando 200, se eu quiser passar 400, às vezes já vai suportar, porque a performance é superior. Só que o outro vendedor B, o outro fabricante B, para ser mais competitivo no projeto, o que ele faz? Ele faz com uma performance inferior, porque hoje você pediu só 200, hoje você pediu só do A para o D. E aí ele faz o projeto mais enxuto possível para ficar mais barato e conseguir atender a sua necessidade momentânea. Mas a longo prazo, se um dia você precisar expandir a capacidade da sua rede, você vai pagar muitas vezes 2, 3 vezes mais o investimento inicial. E outro ponto, né, toda essa questão da performance da rede, ela é linkada com essa questão de flexibilidade, expansões e upgrades. Se eu tenho uma performance maior, eu tenho mais flexibilidade, eu tenho mais possibilidade de expansão. E a questão do licenciamento, como eu expliquei, também é a questão de você poder ter upgrades na rede. Outro ponto, só ver se eu não pulei um aqui. Pulou um aqui. Outro ponto que é importante também é o dimensionamento. Né? É me atentar a como foi dimensionada aquela rede. Então, o que acontece? A gente tem que analisar quantos canais são suportados. Muitas vezes, um fabricante A dimensionou a sua rede para 48 canais. E ele está 10% mais caro que o fabricante B, que dimensionou para 32. Que ele fez isso para conseguir ser mais competitivo. Será que compensa eu perder ali 16 canais na minha rede? Será que 10% é o custo desses 16 canais, essa capacidade total final? Às vezes não compensa. Quais são as características da camada ótica, né? Se ela é coerente, se ela é compensada. O que é coerente e compensado? Se eu estou dimensionando uma rede que vai suportar canais de 10 GB, eu tenho que compensar ela, eu tenho que usar módulos DCM, de compensação de dispersão ótica. E o que acontece? Porque quando eu uso uma tecnologia de transporte que é não coerente, né, que é empregada nos canais de 10 GB, 40 GB, que já é morto, nem existe mais, eu preciso ter esses módulos para compensar a dispersão ótica. E quando eu tenho uma rede 100% coerente, eu não preciso disso, porque a tolerância à dispersão ótica de uma rede de transponders coerente é muito maior. Por exemplo, hoje em dia a gente tem transponder coerente aí que suporta 5.000 km de dispersão, não tem problema nenhum. Nunca que eu vou ter problema de dispersão com esse cara. E por que isso é importante analisar? Porque muitas vezes você vai fazer um swap com outro parceiro. A sua rede é linda, maravilhosa, coerente, passa canal de 400 GB, fim a fim. Aí você vai trocar um lambda com um cara que na rede dele, a rede dele é compensada, passa só canal de 100 ponto a ponto, e aí ele te dá um canal na rede dele e você dá um canal na sua rede pro cara. Essa troca é justa? Eu vejo muito provedor fazendo esse tipo de troca. E aí o que acontece? O provedor acha que é dono da camada ótica mais nova, mais atualizada, né, mais moderna. Ele acaba tendo muitos problemas, porque ele achava que ele ia conseguir passar 200, 300, 400 GB na outra rede, e na dele passa, e ele acaba ficando num negócio desbalanceado. Ele troca uma Ferrari por um Fusquinha. Então, por isso que a gente tem que analisar isso também até nesses cenários. Outros pontos importantes também da gente analisar. Qual é o SNR? Quais são os efeitos não lineares que estão impostos naquela rede, né? O GOSNR, ele é um parâmetro que já une o OSNR e os efeitos não lineares. É como se fosse o cálculo do OSNR utilizando os efeitos não lineares. Ou seja, vendors, fabricantes que utilizam o GOSNR como parâmetro, provavelmente vão ter dimensionamentos mais precisos. Camada elétrica, né? Suporta canais expressos. Às vezes você tem lá, a sua matriz de tráfego hoje é só do site A para o site B, para o site C, é pingando, né? Eu tenho vários pinga-pinga. Mas o vendor que está te oferecendo ali a rede, ele já deixou a rede dimensionada para suportar um canal expresso, um canal fim a fim. E o projeto dele, às vezes, é o mesmo preço de um cara que não deixou a rede dele preparada para suportar isso. Então, a gente precisa analisar isso também. E a flexibilidade para aumentar a taxa de transmissão, que é linkado com a questão da performance que eu mencionei. Outro ponto importante, confiabilidade do fabricante. A gente tem até aí casos recentes no mercado. O que acontece? É importante você ver a confiabilidade do fabricante, né? Você comprar de um fabricante que está ali
top 5 mundialmente, está figurando ali como líder de mercado, você vai comprar de um fabricante que não figura nem internacionalmente, não tem nem expressividade fora do ambiente nacional, ou não tem expressividade no mercado global. É um fabricante que ele tem menor expressão a termos mundiais. Qual é o problema de você seguir com um fabricante desse? Primeiro, a gente tem riscos de ter afetações na operação local, aqui no Brasil. A gente tem riscos de esse cara sofrer algum tipo de problema no fornecimento, porque como ele é menor, ele negocia suprimentos num volume menor, ele tem menos poder de barganha, muito provavelmente ele é mais caro em alguns casos, ou ele pode sofrer com problema de fornecimento, porque se eu sou um fornecedor e eu vou vender para um cara que compra de mim 1 milhão de unidades e o outro que compra de mim 1.000 unidades, para quem que eu vou dar preferência para atender o pedido? O de 1 milhão ou de 1.000 unidades? Então eu tenho que ter toda essa análise também. É claro que isso aqui é a cerejinha do bolo, é o finalmente. Depois que as outras partes já foram analisadas, às vezes o diferencial que vai fazer você optar pelo fabricante A ou fabricante B são esses pontos. Qual é a confiabilidade desse fabricante? O quanto que eu consigo confiar nesse fabricante? Qual é a capacidade dele de me atender e de me suportar? Se eu tiver um problema crítico na minha rede, ele tem uma equipe dedicada da tecnologia para ir lá e me atender. O suporte que ele oferece é 24/7, é 8/5 ou é um suporte contratado quando eu precisar? Qual é a prioridade que ele dá para mim dentro da fila de espera dele? Então eu tenho que levar em consideração tudo isso. O renome, a qualidade do serviço prestado, a maturidade da solução, porque esse é um outro ponto que acontece também. Tem fabricantes que a marca é renomada, a marca é bem consolidada no mercado, mas por um motivo ou outro, ela teve que lançar uma nova linha de produtos. E aí o que acontece? Essa nova linha de produtos, muitas vezes ela é beta. A gente tem vários bugs. Se você for um cara que vai comprar essa linha de produto nova, você vai sofrer com bugs, com atualizações, com melhorias que isso vai demandar. Isso é comum, isso é normal, com todos os fabricantes. Mas se você vai comprar uma linha de produto que já está consolidada versus uma linha de produto que ainda não está madura no mercado, você pode ter problemas. E outro ponto também é, quais são os casos de sucesso desse fabricante? Quem que ele atende? Quais são as referências que esse cara tem? Então é importante eu levar isso em consideração. Outro ponto com relação ao sistema de gerência. Qual é a facilidade de uso, né? Quais são os requerimentos de hardware? Às vezes o fabricante tem um sistema de gerência animal, faz tudo que você imaginar. Mas também para você instalar ele lá, você precisa de 832 servidores lá para botar o negócio para rodar. E aí o custo do servidor, da licença que ele precisa, do banco de dados, de todo o aparato que precisa ser comprado para que aquele sistema de gerência rode, fica mais caro do que às vezes o sistema inteiro do DWDM. Qual é o esquema de licenciamento, como eu falei? Se tem pegadinha, se a licença é para sempre, se a licença é renovada todo ano, se as funcionalidades já estão inclusas. Muitas vezes os caras vão lá, fazem um POC, uma demonstração linda para você, fala que faz tudo, mas na hora que você compra, ele fala, pô, mas e essa funcionalidade que você mostrou para mim lá? Ah, mas para essa precisa de uma licença à parte. E a estabilidade do sistema, porque muitas vezes o sistema ele é robusto, mas ele não é estável. Então, você tem um sistema que ele suporta várias capacidades, ele tem várias funcionalidades, ele é um sistema que tem tudo que você precisa, porém ele não é estável, ele dá problema, você precisa ter atualizações constantes, né? No plano de desenvolvimento de software dele, você está sempre tendo atualizações, então não é um produto consolidado. E outros pontos que eu tenho que levar em consideração na análise técnica é o OPEX, o consumo de energia, o consumo de espaço em rack, a longevidade do sistema, o suporte e a garantia, quantos anos que eu estou tendo ali de suporte e garantia. Tem todos esses pontos para eu levar em consideração. Bom, e para eu fechar o TCO de fato daquela solução, o que mais que eu tenho que analisar? A solução financeira, né? Qual é a engenharia financeira que esse fornecedor, que esse distribuidor consegue fazer para mim? Qual é a solução financeira que ele consegue agregar? Qual é o método de pagamento? Né? Se é à vista, se é financiado, se é aluguel? Quais são os juros embutidos? Qual é o custo total efetivo dessa operação? Né? Quais são os juros que estão embutidos nessa operação total? Qual é a facilidade da aprovação de crédito junto a esse cara? Né? Se ele tem um parceiro financeiro, se ele não tem, se é direto com ele. Qual é o esquema de
tributário, né, a parte de tributação também, tem que levar em consideração se for um financiamento, se eu pago de FAO, se eu não pago de FAO, se eu tenho alguma vantagem de creditar os impostos que estão sendo pagos, né, PIS, COFINS, como que está a classificação de NCM, se ela me beneficia de algum modo ou não. Às vezes, um projeto vai ficar mais barato que o outro justamente pela classificação dos NCMs e a maneira fiscal, a maneira tributária que foi classificado aquele produto dentro daquele fabricante. Qual é a logística, o lead time, quanto tempo esse cara demora para me entregar, quanto tempo ele demora para produzir, né? Como que é feita essa logística. Se esse cara tem estoque local, tem potencial de ter estoque local, se ele não tem. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer uma análise de um projeto DWDM. E muitas vezes, eu tenho 90% de certeza de que a maioria dos provedores que cotam projetos DWDM não levam isso em consideração. E a gente acaba tendo uma análise rasa da solução e a maioria das vezes não se escolhe o projeto que tem o melhor TCO. Porque muitas vezes o provedor ele vai pelo CAPEX, ele vai pelo custo do hardware. E quando a gente não analisa o TCO, muitas vezes, né, na maioria dos casos, o projeto que tem o menor CAPEX, que tem o menor custo de hardware, é o projeto que tem o pior TCO. Qual que é o cenário brasileiro, né? Já fiz vários paralelos aqui com o cenário brasileiro atual. Mas hoje a grande maioria, né, dos ISPs não possui suporte ao FlexGrid, né? Seria necessário praticamente um projeto novo para a gente poder adequar essas redes. E o que acontece? Essa rede ela tem prazo de vida, né? Se você tinha planejado uma rede para suportar aí, para durar aí com você 20 anos, ela vai durar 5. Com as evoluções tecnológicas, canal de 1.2 tera, 1.6 tera, daqui a pouco canal de 2 tera. Essa rede não vai... O que vai acontecer? Vem um concorrente, instala ali do lado uma rede FlexGrid. Vamos pegar uma rota aí conhecida, BH São Paulo, por exemplo. O cara tem lá uma rede grid flexível, BH São Paulo, ele foi lá e instalou. Tem um outro cara que tinha uma rede antiga lá, comprou há 2 anos atrás, nem é tão antiga assim, e é de grid fixo. Daqui 5 anos, o cara que tem a rede de grid flexível já vai estar podendo passar canal de 800 GB, long haul, naquela rede. O custo do bit dele é muito menor. Na hora que ele for vender o transporte para alguém ali da região, ele vai ter uma lucratividade maior. O outro cara, ou ele vai ter que diminuir o lucro dele para conseguir competir com o cara da rede FlexGrid, ou ele vai ter que fazer um reinvestimento para conseguir competir com esse cara. E isso vai fazer com que o ROI, o retorno do investimento, seja muito mais longo. O custo de modernização de uma rede de grid flexível, incluindo CAPEX e OPEX, geralmente é uma vez e meia o custo do projeto inicial. Ou seja, refazer é muito pior do que fazer da primeira vez. Se você vai lá e instala a rede já preparada, com grid flexível, né, desde o primeiro momento, você vai ter um custo X. Se você implantou a rede de grid fixo e depois você tem que reinvestir para modernizar essa rede, você vai gastar, no mínimo, 2,5 vezes a mais do que você teria gastado se tivesse implementado com grid flexível lá no começo. E hoje, nos ISPs, a gente tem um dado importante que 90% das redes implementadas em ISPs são de grid fixo. Inclusive, hoje, a maioria das cotações que a gente faz é para grid fixo. Porque os ISPs ainda têm o costume de analisar somente o CAPEX, somente o custo do hardware. E geralmente o projeto, né, como eu já falei, com menor CAPEX, com menor custo de hardware, é o projeto que tem o pior TCO. 70% dos provedores também necessitam modernizar suas redes em menos de 2 anos. Eu já lidei com vários casos onde o provedor foi lá, implementou essa rede lá em 2019, 2020, né, tinha uma demanda de tráfego ali de canais de 100 GB, de repente precisou passar canal de 200 GB, a rede já não suportava. E aí o que acontece? O cara, para se manter competitivo no transporte da região, ele teve que modernizar a rede, teve que gastar um projeto novo praticamente. Bom, e uma mensagem aqui, né? Os provedores ainda não entenderam o valor e a oportunidade que o aumento exponencial por banda e o 5G trarão. A grande maioria não sabe explorar a capacidade de rentabilizar suas redes de transporte. Esse é o principal motivo pelo qual eles focam no CAPEX e não no TCO. O segundo motivo é a falta de planejamento e a falta de visão também de longo prazo.
Porque o que acontece? Quando você está comprando ali, quando o provedor nasce, ele está comprando o LT, ele está comprando o NU, ele está ali numa operação muito local. E um erro de planejamento nessa etapa custa pouco para ele. Ele não vai ter um prejuízo muito grande nesse momento. Mas se ele compra um projeto de 5 milhões, de um backbone, DWDM, e deu errado, 5 milhões vai afetar bem o fluxo de caixa desse cara. E dependendo do tamanho que ele for, isso pode ser a diferença entre ele prosperar e ele quebrar. Então isso tem que ser bem avaliado. E com a chegada do 5G, vão surgir inúmeras possibilidades de negócio. Por exemplo, as operadoras elas não vão ter dinheiro para investir em transporte, porque elas já têm meta da rede de acesso. Eles têm que comprar a rede de acesso, que já é cara. E a capilaridade dessa rede de acesso para o 5G é muito maior do que a do 4G. É duas vezes e meia a mais que eu vou ter que gastar, que eu vou ter que ter de antenas para ter a mesma cobertura. E aí, o que acontece? O que os operadores, né, as operadoras vão buscar? Fazer parceria com ISPs que já tem a rede de transporte, que já tem redes DWDM, que vão atender os requerimentos de latência e de capacidade de transporte para essas redes de acesso, para atender as metas de cobertura da Anatel. Bom, falando um pouco do estudo de caso, né? Só para a gente estar nos finalmente aqui. Para finalizar, vamos mostrar aqui um pouco na prática como que fica, né, a curva de um projeto de grid fixo, um projeto utilizando canais de 100, 200 e 400 GB, por exemplo. Então aqui, para fazer esse estudo, eu utilizei, né, qual que foi o cenário proposto? Eu utilizei uma rede dimensionada para 48 canais de 100 GHz, uma atenuação de 0,25 dB por quilômetro, com a margem de 3 dBm, isso é de praxe de mercado. 10 sites com uma extensão aí de mais ou menos 1.000 quilômetros, que é um projeto comum de se encontrar aí no cenário dos ISPs. E uma matriz de tráfego inicial, por exemplo, que é 400 GB fim a fim. Como que fica esse desenho? A gente tem aí, em azul, o projeto 1 é o projeto de grid fixo, né? E a gente tem essa curva aí, né, a capacidade total da rede, né, na linha horizontal, e na linha vertical é o custo do projeto, ao todo, ao longo do tempo. Então você pode ver que a rede aqui, meio difícil controlar esse trem aqui, não vai. Bom, aqui no finalzinho, aqui no comecinho, você pode ver que o custo inicial da linha azul do projeto de grid fixo é muito menor do que os projetos que já começaram com grid flexível. Porém, ao longo do tempo, o que acontece? Ele se torna mais caro. E essa distância do custo dele vai se tornando cada vez maior com o passar do tempo. Ele vai se tornando cada vez mais caro ao longo do tempo. Por quê? Esse projeto, por exemplo, para eu conseguir passar os 400 GB fim a fim, que era o necessário para essa premissa de projeto, eu tenho que usar 4 100 GB. Se eu tenho que passar mais 400, são mais 4 100 GB. E 4 100 GB são mais caros do que um 400 GB, por exemplo. O projeto 2, ele foi utilizando, né, canais de 200 GB. Então, para eu cumprir essa matriz de tráfego, eu utilizei 2 canais de 200 GB numa rede FlexGrid. Ou seja, o meu custo de implementação inicial foi mais caro, mas ao longo do tempo ele já foi melhor do que o custo do grid fixo, mesmo expandindo os canais somente em 200 GB. E o projeto em verde, o canal de 400 GB hoje, na maioria dos cenários, é o mesmo preço ou mais barato do que 2 canais de 200 GB. E aí, ele já parte de um custo mais barato. E com a evolução do tempo, eu expandindo esses canais, sempre em canais de 400 GB, eu vou ter sempre ali um custo menor do que os demais projetos. Ou seja, quem está ganhando mais dinheiro é o cara que implementou a rede verde. E além disso, ele tem uma capacidade total de sistema, capacidade de tráfego total, muito superior ao outro projeto. A gente consegue passar ali muito mais teras, muito mais bits, né, dentro da rede grid fixo, que suporta canais de mais capacidade, do que dentro de uma rede ali que só suporta canais de 100 GB. Então isso aqui é só para ilustrar como que funciona na prática. Então, muito provavelmente, o que acontece? Os provedores ali nos primeiros anos, né, eles têm ali
uma impressão de que está gastando menos, aí 2, 3, até os 5 primeiros anos, parece que ter comprado o projeto de grid fixo foi interessante, mas a partir daí, esse distanciamento começa a ser exponencial entre ter uma rede preparada, mais moderna, do que uma rede de grid fixo. Bom, é com isso que eu encerro aqui a minha palestra. A ideia era justamente exemplificar e mostrar como que a gente compra e planeja de uma maneira mais inteligente as redes DWDM para não deixar dinheiro na mesa. Tem tempo para pergunta? O pessoal pode fazer pergunta? Pessoal, a gente tem alguns segundos aí para fazer algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma pergunta, queiram entender mais como planejar corretamente uma rede DWDM, queiram conhecer técnicas que a gente utiliza ali na Multi, na ZTE, para planejar redes DWDM com o melhor custo-benefício, eu estarei ali no stand da Multi, que é aqui, na verdade, estou apontando para cá, mas é ali. Estarei ali no stand da Multi, podem me procurar lá para tirar mais dúvidas. Valeu, pessoal!